Olá! Mais uma vez seja bem-vindo aqui no nosso canal. É um prazer receber você aqui comigo. Meu nome é Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Olha, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho e deixa o seu like, tá ok? Você vai nos ajudar a avançar mais com o nosso trabalho e alcançar mais pessoas com a nossa mensagem, tá ok? Bom, vamos dar continuidade àquilo que nós já iniciamos no livro, no vídeo anterior, que é o estudo da Bíblia. Hoje nós vamos ver os livros do Antigo Testamento, um resumo de cada livro para melhorar o seu entendimento a respeito do conteúdo da Bíblia. Tá ok? Vamos então ao nosso vídeo e bom aprendizado para você. Pronto, já voltamos, viu? Foi rapidinho. Olha só, vamos iniciar com o versículo que nós demos a introdução ao nosso estudo da Bíblia. Um versículo que fala da própria palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e a palavra diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Esta é a palavra que nos dá a introdução, a inspiração para o nosso estudo. Vamos prosseguir, então eu vou colocar a telinha do meu computador aqui para vocês e aí nós vamos prosseguir o nosso estudo. Tá ok? Vamos em frente. Pronto! Aqui estamos nós, os livros do Antigo Testamento, ok? Os livros do Antigo Testamento. Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo. Na aula anterior, no vídeo anterior, tá, nós passamos aqui para vocês o Antigo Testamento com seus 39 livros dividido nos 5 grupos, denominados então de Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e os profetas menores. Da agora então, vamos ver livro por livro, num resumo bem resumido, mas bem enxuto do conteúdo de cada livro que você encontra no Velho Testamento. O primeiro livro é o livro de Gênesis. Gênesis tem a sua autoria atribuída a Moisés, pela tradição judaica. Este livro, que mostra como era no princípio, faz uma narrativa da criação, da relação de Deus com o homem e da promessa de Deus a Abraão e a seus dependentes. O próximo livro é o livro de Êxodo, que também tem sua autoria atribuída a Moisés. O nome Êxodo significa saída. Este livro conta como Deus livrou os israelitas de uma vida de penúria e escravidão no Egito. Deus fez um pacto com eles e lhes deu leis para ordenar e governar a sua vida. O próximo livro é Levítico, que também foi escrito por Moisés. O nome do livro deriva do nome de uma das 12 tribos de Israel. O livro registra todas as leis e regulamentos a respeito de rituais e cerimônias. Próximo livro é Números. O livro de Números também foi escrito por Moisés. Os israelitas vagaram pelo deserto durante 40 anos, antes de entrar na terra prometida, a terra de Canaã. O nome do livro se deriva dos censos promovidos durante esse tempo em que eles viveram no deserto. O próximo livro é o livro de Deuteronômio, que também foi escrito por Moisés. Moisés pronunciou 3 discursos de despedidas, pouco antes de morrer. Neles recapitulou, juntamente com o povo, todas as leis de Deus para os israelitas. O nome do livro expressa esta recapitulação, ou segunda lei. O próximo livro já não foi escrito por Moisés, foi escrito por Josué. Josué foi o líder dos exércitos israelitas
e em suas vitórias sobre os seus inimigos, principalmente os cananeus. O livro termina descrevendo a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. Juízes. A autoria de Juízes é atribuída a Samuel. Os israelitas constantemente desobedeciam a Deus e caíam nas mãos dos países opressores. Deus constituiu juízes para livrá-los da opressão. Ruth. A autoria do livro de Ruth é atribuída ao Samuel. O amor e a dedicação de Ruth à sua sogra Noemi são o tema deste livro. 1 Samuel. O autor é o Samuel. Samuel foi o líder de Israel no período compreendido entre os juízes e o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Quando a liderança de Saul falhou, Samuel ungiu a Davi como rei de Israel. 2 Samuel. A autoria de 2 Samuel também é de Samuel. Sob o reinado de Davi, a nação se unificou e se fortaleceu. No entanto, depois dos pecados de Davi, adultério e assassinato, tanto a nação como a família do rei sofreram muito. 1 Reis. A antiga tradição judaica do Talmud declara que Jeremias escreveu este livro. Este livro inicia com o reinado de Salomão em Israel. Depois de sua morte, o reino se dividiu e, em consequência da guerra civil entre o norte e o sul, resultando no surgimento de duas nações, Israel do norte e Judá no sul. 2 Reis. Também a tradição judaica do Talmud declara que Jeremias escreveu este livro. Israel foi conquistada pela Síria em 721 a.C. Judá pela Babilônia 586 anos antes de Cristo. Esses acontecimentos foram considerados como um castigo ao povo pela desobediência às leis de Israel. 1 Crônicas. A antiga tradição declara Esdras como autor deste livro. Este livro inicia com as genealogias de Adão até Davi. Em seguida, conta os acontecimentos do reinado de Davi. 2 Crônicas, também atribuída a Esdras, a autoria deste livro. Este livro abrange o mesmo período que 2 Reis, mas com ênfase em Judá, o Reino do Sul e os seus governantes. Esdras. A autoria é de Esdras. Depois de estar cativo na Babilônia por algumas décadas, o povo de Deus retornou a Jerusalém. Um de seus líderes era Esdras. Este livro contém a admoestação que Esdras fez ao povo para que este seguisse e honrasse a lei de Deus. Neemias. A autoria é de Neemias. Depois do templo, também foi reconstruída a muralha de Jerusalém. Neemias foi quem dirigiu esse empreendimento. Ele também colaborou com Esdras para restaurar o fervor religioso do povo. Ester. A autoria é desconhecida, entretanto, atribui-se a Mordecai ou a Esdras a autoria deste livro. Este livro relata a história de uma rainha judia da Pérsia que denunciou um complô que visava destruir seus compatriotas. Com isso, ela evitou que todos fossem aniquilados. Jó. O autor é incerto, talvez Moisés ou Salomão. A pergunta, por que sofrem os inocentes, é tratada nesta história bíblica. Salmos.
A autoria de Salmos tem diversos autores. Davi, Asaf, os filhos de Coré, entre outros. Estas 150 orações, cânticos e poesias foram usadas pelos hebreus para expressar uma relação com Deus. Abrangem todo o campo das emoções humanas, desde a alegria até o ódio, da esperança e ao desespero. Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão, com trechos escritos por Agur e também pelo rei Lemuel. Este livro é um livro de máximas de sabedoria, de ensinamentos éticos e de senso comum acerca de como viver uma vida reta. Eclesiastes. A tradição atribui a autoria a Salomão. A sua busca por felicidade e pelo sentido da vida, este escritor, conhecido como filósofo ou pregador, faz perguntas que continuam presentes na sociedade contemporânea. Cantares de Salomão. A autoria é Salomão. Este poema descreve o gozo e o êxtase do amor. Simbolicamente, tem sido aplicado ao amor de Deus por Israel e ao amor de Cristo pela Igreja. Isaías. Autor, Isaías. O profeta Isaías trouxe a mensagem do juízo de Deus às nações. Anunciou um rei futuro à semelhança de Davi e prometeu uma era de paz e tranquilidade. Jeremias. Autor, Jeremias. Muito antes da destruição de Judá pela Babilônia, Jeremias predisse o justo juízo de Deus. Embora a sua mensagem seja majoritariamente de destruição, Jeremias também falou do novo pacto com Deus. Lamentações de Jeremias. O autor é Jeremias. E tal qual Jeremias havia predito, Jerusalém caiu cativa da Babilônia. Este livro registra 5 lamentos pela cidade caída. Ezequiel. Autor, Ezequiel. A mensagem de Ezequiel foi dada aos judeus cativos na Babilônia. Ezequiel usou histórias e parábolas para falar do juízo, da esperança e da restauração de Israel. Daniel. Daniel se manteve fiel a Deus, mesmo enfrentando muitas pressões quando cativo na Babilônia. Este livro inclui as visões proféticas de Daniel. Oséias. Autor, Oséias. Oséias se vale de sua experiência conjugal, em que ele era dedicado à sua esposa, mesmo sabendo que ela lhe era infiel, para ilustrar o adultério que Israel tinha cometido contra Deus e para mostrar como o fiel amor de Deus pelo seu povo nunca muda. Joel. Autor, Joel. Depois de uma praga de gafanhotos, Joel admoesta o povo para que se arrependa. Amós. Autor, Amós. Durante um tempo de prosperidade, este profeta de Judá pregou aos ricos líderes de Israel sobre o juízo de Deus. Insistia em que pensassem nos pobres e oprimidos, antes de pensarem em sua própria satisfação. Obadias. Obadias profetizou o juízo sobre Edom, um país vizinho de Israel. Jonas. Autor, Jonas. Jonas não queria pregar para a gente de Nínive, que era um povo inimigo do seu próprio país. Quando finalmente levou a mensagem enviada por Deus, seus habitantes se arrependeram. Miqueias.
A mensagem de Miqueias para Judá era de juízo em vez de perdão, esperança e restauração. Especialmente notável é um versículo em que resume o que Deus quer de nós, capítulo 6, versículo 8. E diz assim: Ele declarou: Ó homem, o que é bom? E que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente como o teu Deus. Naum. Autor: Naum. Naum anunciou que Deus destruiria o povo de Nínive por sua crueldade nas guerras. Abacuque. Autor: Abacuque. Este livro apresenta um diálogo entre Deus e Abacuque sobre a justiça e o sofrimento. Sofonias. Este profeta anunciou o dia do Senhor, que traria juízo a Judá e as nações vizinhas. Esse dia, que haveria de vir, seria de destruição para muitos, mas um pequeno remanescente sempre fiel a Deus sobreviveria para abençoar o mundo inteiro. Ageu. Autor: Ageu. Depois que o povo voltou do exílio, Ageu o admoestou para que dessem prioridade a Deus e reconstruíssem em primeiro lugar o templo, mesmo antes de reconstruírem as suas casas. Zacarias. Autor: Zacarias. Como Ageu, Zacarias instou o povo a reconstruir o templo, assegurando-lhes a ajuda e bênçãos de Deus. Suas visões apontavam para um futuro brilhante. Malaquias. Autor: Malaquias. Após o retorno do exílio, o povo voltou a descuidar de sua vida religiosa. Malaquias passou a inspirá-los novamente, falando-lhes do dia do Senhor. Voltando agora, eu e você. Chegamos ao final dos 39 livros do Velho ou do Antigo Testamento. Espero que esse material ajude você a compreender o conteúdo da Bíblia no que tange ao Velho Testamento. Estude esse material, veja o vídeo, reveja o vídeo e compreenda a mensagem de Deus contida na Bíblia para você. Eu quero te agradecer, te dar o meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, ter chegado até esse momento aqui conosco, tá? E dizer que eu quero muito, muito, muito que Deus abençoe a tua vida. E eu quero mais, antes de me despedir, quero pedir a você, se você gostou do vídeo, acha que esse vídeo é interessante, pode ajudar a você ou outra pessoa, por favor, se inscreve aqui, aqui embaixo. Se inscreve, tá? Ativa o sininho, dá o like para nos ajudar a expandir mais, a ampliar o alcance desta mensagem e alcançar outras vidas, outras pessoas com os ensinamentos bíblicos, tá ok? Conto com a sua ajuda e conte comigo.